Esse aqui é bastante importante porque o equilíbrio hidroeletrolítico ele tem muita relação com o controle de pressão arterial, né? Porque isso diz respeito ao controle hidro, água, e da excreção renal de eletrólitos, tá? Então, esse equilíbrio hidroeletrolítico, ele pode ser alcançado por meio da excreção urinária. Então, eu botei esse cãozinho aqui fazendo xixi, né, no hidrante. Cena clássica, tá? Por quê? Porque esses equilíbrios, eles atuam no rim. Então, pressão arterial alta excreta mais água e sódio pela urina, e quando a pressão arterial está baixa, retém água e sódio da urina, tá? Isso aqui vai voltar para o sangue, certo? Então, quais são os hormônios aos quais eu me refiro? Sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Inclusive, a gente viu ele em alguma aula anterior, né? A gente vai dar uma revisada nele hoje. A DH ou vasopressina, liberada da neurohipófise, e o peptídeo natriurético atrial, que é feito nos átrios cardíacos, né? Então, esses dois últimos aqui, ó, DH e o PNA, eles meio que são novos, tá? A gente já tinha visto um pouco do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Mas, de qualquer forma, a gente vai revisar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Essa imagem, né, ela representa a adrenal, também chamada de suprarrenal. Então, a adrenal ela é dividida em córtex e medula. Então, o que eu estou marcando aqui agora, ó, córtex. E essa parte interior aqui, medula, tá? Então, no córtex, qual a parte, né, do córtex que me interessa? Da zona glomerulosa, de mineralocorticoides, tá? Eu não vou falar tanto agora da fasciculada, isso aqui é outra coisa, e nem da reticular, tá? Eu vou falar dessa aqui por causa dos mineralocorticoides. E vou falar também, obviamente, da renina e da angiotensina, tá? Então, falando dos mineralocorticoides, ou melhor, né, do sistema renina, angiotensina, aldosterona, vamos revisar aqui, ó, como é que esse sistema funciona, tá? Eu expliquei isso aqui numa aula anterior, mas eu acho que vale a pena revisar, tá? Então, primeiro de tudo, né, o estímulo, eu não coloquei aqui, ó, o estímulo, uma interrogação, tá? Esse estímulo, ele vai ser percebido por essa estrutura aqui, ó. Eu esqueci de colocar o nome dele aqui. É o néfron. Tá? É da onde, por exemplo, vem a palavra nefrologista. Néfron. Tá? O néfron é essa estrutura aqui que vocês estão vendo, tá? É a unidade funcional do rim. Cada rim tem milhões de néfrons que permitem a filtração do sangue para a produção de urina. Então, ele é bastante importante para retirar todas as impurezas e remover todos os componentes que são tóxicos, tá? Então, a morte dos néfrons corresponde a uma insuficiência renal, que pode ser inicialmente aguda e se tornar crônica. Quando vira crônica, muitas vezes precisa quase que obrigatoriamente fazer hemodiálise, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas tem um estímulo X aqui, ó, que é percebido pelo néfron e, em resposta a esse estímulo, ele libera a enzima renina. A renina, ela entra no sangue e encontra uma proteína do fígado, uma proteína hepática chamada angiotensinogênio, que circula livremente no sangue, tá? Ele é um hormônio inativo e proveniente do fígado. Tem aqui. Então, o que que a renina faz? Ela corta uma parte, ela tira uma parte, né, da proteína e vira angiotensina 1. Ele continua circulando no sangue, encontra a tal enzima ECA, que é a enzima conversora de angiotensina 1,
tem todos os capilares, principalmente nos pulmões. E aí, essa enzima corta mais uma parte da proteína, vira angiotensina 2, tá? E aí começa a mágica. Mágica boa, né? A angiotensina 2 estimula a adrenal a liberar aldosterona. E aí aqui, ó, angiotensina 2, juntamente com a aldosterona, fazem reabsorção de NaCl e água, tá? E aí, a gente tem angiotensina 2 também fazendo vasoconstrição, ok? Então, passando aqui para o próximo slide, ó, o que eu mencionei aqui, ó, angiotensina 2 estimula a adrenal a liberar aldosterona, e a aldosterona, junto com a angiotensina 2, causam reabsorção, né, de NaCl e água de volta para o sangue. Então, isso, digamos assim, você tem um vaso, melhor, uma mangueira, e aí você joga mais água dentro dessa mangueira, tá? Tipo assim, você vai colocar muito mais água dentro dessa mangueira. A pressão lá dentro da mangueira vai aumentar muito, certo? Esse é o efeito, ó, aumento da pressão arterial. Além disso, a angiotensina 2 também faz vasoconstrição, né? Então, além de colocar mais água dentro da mangueira, ainda diminui o diâmetro da mangueira, aumentando mais ainda a pressão. Ok? Então, qual era o estímulo inicial? A diminuição de pressão arterial. Então, vamos voltar, vou repetir isso aqui mais uma vez. Vou repetir mais uma vez. Tá? Lembrando, tá? Você tem aqui uma mangueira e tem água, certo? Você coloca mais água, vai aumentar bastante a pressão interna, tá? E se ainda por cima diminuir o tamanho do vaso, aumenta mais ainda a pressão, certo? Mais ainda a pressão. E vamos voltar aqui, ó. A gente tem pressão arterial diminuída. E de onde vem essa pressão diminuída, né? Pode ser da desidratação, né? No calor, não ingere água suficiente, continua transpirando. E essa diminuição de pressão arterial vai ser percebida por células aqui no rim, tá? E essas células, elas vão liberar renina. Essa renina é uma enzima, ela vai cortar uma parte do angiotensinogênio e transformar em angiotensina 1. A angiotensina 1, ela vai começar a circular no sangue. E aí a ECA corta, né, uma parte da angiotensina 1 e transforma em angiotensina 2, tá? A angiotensina 2, ela vai estimular a adrenal a produzir aldosterona. Aqui nessa imagem, inclusive, está um pouco errado, né? Parece estar saindo da medula, mas na verdade sai do córtex, tá? A aldosterona. E aí a angiotensina 2, ela vai causar reabsorção de NaCl, né? Volta para o sangue, água e sódio, assim como a aldosterona também faz, ó, reabsorção de água e sódio para o sangue, tá? Aumentando a pressão arterial. Né? E aí a angiotensina 2 também faz vasoconstrição, contribuindo para o aumento da pressão arterial, resolvendo o problema inicial, tá? O que estimula a produção de renina? Menos sangue, né, chegando no rim, redução, né, do fluido extracelular, hipotensão e hemorragia, né, ou seja, redução da perfusão renal, da quantidade de sangue que passa pelo rim.
E quando isso acontece, tem menos sangue chegando, né? Geralmente aqui dentro do rim, próximo aqui dessa região onde passam os vasos sanguíneos, aqui, né? Nessa região do túbulo distal, a gente tem uma estrutura chamada mácula densa, que vai perceber, né, o conteúdo de sódio dos túbulos renais, tá? Então, aqui nessa região, onde está o quadradinho aqui, puxando para cá, né? Nós temos aqui nos túbulos, né, túbulo distal, aqui que eu estou passando em verde, ó, a mácula densa, que percebe o conteúdo do túbulo distal. E aqui nos vasos sanguíneos, essas células em roxo, são as células justaglomerulares. Aqui, ó, células justaglomerulares que produzem renina, tá? Então, essas aqui são as células que produzem renina. Então, a renina, ela é uma enzima, essa aqui, ó. Elas são produzidas pelas células justaglomerulares, tá? Para vocês saberem, né, de onde vem. Então, a angiotensina 2 é um hormônio que faz vasoconstrição das artériolas para aumento da pressão arterial, aumento, né? Estimula a secreção de aldosterona e reabsorção de sódio na parte do túbulo proximal, tá? Já a aldosterona, lembrando aqui, ó, a aldosterona, o principal estímulo é a angiotensina 2, tá? É o principal. E ele vai atuar aqui no túbulo distal, causando reabsorção de sódio, tá? Então, a aldosterona, ela vai estimular a expressão gênica de todas as proteínas que estão aqui, ó, nas células da parede desse túbulo, né? Então, ela vai estimular a produção das proteínas que levam à reabsorção de sódio e água, tá? Então, aqui estão todas as proteínas, né, que levam o sódio para cá, o sangue, né, e a água, ela vai seguir o sódio por osmose. Então, sim, é reabsorção de sódio e água. E aqui um resumão, ó. Quando diminui a pressão arterial, diminui o líquido. Em algumas situações muito especiais, sistema nervoso simpático vai estimular esse sistema a liberar renina. E a renina, né, inicia. Ele é o passo limitante, tá, para desencadeamento dessa reação. Então, a renina transforma a angiotensinogênio em angiotensina 1, que se converte em angiotensina 2 pela presença da ECA. E angiotensina 2, ó, faz reabsorção de água e sódio e estimula a liberação de aldosterona, que também faz reabsorção de água e sódio. Além disso, né, faz vasoconstrição, tá? E aqui é a inibição, né? Aumenta a pressão arterial, aumento do volume de líquido e outras ações aqui que bloqueiam tudo, né? Então não reabsorve só de água, né? Na verdade aumenta o fluxo urinário. Então agora vamos para o próximo hormônio, que é o ADH, tá? Que é o hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina. Esse hormônio, gente, ele é produzido aqui, ó, no núcleo supraóptico. Ele é produzido no corpo do neurônio, transportado até o axônio e liberado aqui, né? E vai em direção ao corpo humano, tá? Então, ele vai ser produzido no hipotálamo e liberado pela neurohipófise. Então, o vasopressina, né, tá aqui a cadeia de aminoácidos dele, mas o principal local de ação dele, né, praticamente o único, é o rim, também, tá? São os néfrons. Então, como é que funciona esse eixo, né, da liberação de ADH? A gente tem carência de água, ou seja, desidratação, não ingere água suficiente. No caso da pressão arterial, aqui muitas vezes a gente está falando de uma hemorragia, né? E nesse caso aqui do ADH, o aumento de osmolaridade, que tem um conceito específico, é o aumento da concentração de eletrólitos. Então, por exemplo, se você come um churrasco, você está botando mais sódio para dentro. Então, aumento de sódio, né? Aumenta a concentração de sódio no churrasco, na ingestão de churrasco, isso aumenta a osmolaridade. São exemplos, tá?
hemorragia, desidratação grave ou churrasco. E aí, o que vai acontecer, né? O eixo ADH, ele responde à diminuição de pressão arterial e de osmolaridade. Esses dois parâmetros, eles vão estimular o hipotálamo, e isso vai causar a liberação de ADH, né, da neurohipófise. E o ADH vai atuar lá no rim, né, para causar reabsorção de água. Então, a excreção de água, ela vai diminuir, tá? Então, vai ter menos excreção, vai ter mais água só de voltando pro sangue, certo? Então, esses dois exemplos aqui são interessantes, né? Principalmente uma ingestão de churrasco, uma ingestão de alta concentração de sódio, vai levar à liberação de ADH. E o inverso também é verdade, né? Se você está aí sentado, resolver pegar uma garrafa de água e tomar 1 litro de água de uma vez só, você diminui a osmolaridade do seu sangue rapidinho. Então, isso bloqueia tudo, tá? Isso é um inibitório. Então, não tem ADH, aumenta a excreção urinária de água. Então, aí a urina geralmente fica mais diluída, tá? Ela fica mais clarinha. Então, novamente, o que estimula a liberação de ADH? Aumenta a osmolaridade, né? Então, churrasco, por exemplo, né? Tem muito sódio, né? Aumentou a concentração de sódio. Aqui no hipotálamo, que está sendo mostrado, né? A gente tem osmoceptores. São sensíveis ao aumento de osmolaridade. Estão aqui em vermelho, ó. O neurônio aqui, então quando aumenta a osmolaridade, estimula o neurônio, né, o supraóptico, e libera ADH. E o inverso também é real, né, a diminuição da osmolaridade plasmática, né, bloqueia a liberação de ADH. Se ingerir muita água, né, não produz ADH e você vai urinar mais. E aí a gente tem aqui, né, no coração, a questão dos baroreceptores, né, que são receptores sensoriais para pressão arterial. Então, quando diminui a pressão arterial, ó, isso aqui é uma aferência sensorial, tá? Uma aferência sensorial. E vai repercutir lá no hipotálamo e liberar ADH. Então, caiu pressão arterial, libera ADH. Aumentou pressão, bloqueia tudo. Então, não libera ADH. Então, o hormônio antidiurético, o ADH, ele vai atuar no néfron, tá? Ele vai atuar também no rim, na unidade funcional, e filtra o sangue. Então, sem ADH, isso aqui é o néfron, tá? São os túbulos do néfron, e lá no final, né, a gente vai ter a produção de urina. Então, sem ADH, 10 litros de urina. Com ADH, aqui, ó, água saindo, né, pelos túbulos distais e ductos coletores. Excreção de 1,5 litro. Então, a pessoa que tem deficiência de ADH vai precisar de uma suplementação bastante específica. Eu já mostrei para vocês o estímulo, da onde o ADH sai e onde ele atua, tá? No néfron. Ele vai atuar nas células que estão aqui na parede do néfron, nessas célulazinhas, tá? Então, essas células aqui, ó, nelas existe aquaporina, é um poro para passagem de água, né? Da formação da urina lá para o sangue. Nesse sistema existe uma reabsorção forte de água, né? Então, o ADH, ele insere aqui, ó, nessas regiões onde vocês estão vendo, tem ADH com ADH, nessas regiões aqui ele insere um poro para a água, né? Então, por esses poros para a água vai voltar para o sangue, tá? Vai voltar para onde é mais osmolar, né? Para onde está mais concentrado. E outro efeito do ADH, né? Quando ele está em alta concentração, geralmente nas hemorragias, quando tem muito ADH no sangue, ele causa vasoconstrição, né? Então, aqui, um vaso sanguíneo de um calibre tal, estimula, né? O ADH estimula, ele diminui de tamanho. Para quê? Para aumentar a pressão arterial, tá? Pra aumentar a pressão arterial. Então, o vaso grande, quando diminui o vaso, né? Para aumentar a pressão arterial. E aí, o último hormônio do dia, né? É o peptídeo natriurético atrial.
Esse peptídeo, ele é produzido nos átrios do coração. E a função dele é o contrário daquilo que eu acabei de dizer, do ADH, da aldosterona e da angiotensina, tá? Ele atua de forma contrária. Ele, em vez de reter água no corpo humano, ele vai estimular a excreção de água e a excreção de sódio. A excreção de água é diurese. A excreção de sódio na urina é a natriurese, certo? Além de inibir, ó, todos os hormônios que eu mencionei até aqui, e a renina. O coração, ele recebe, principalmente o átrio direito, né? Ele sempre recebe o retorno venoso. O sangue que volta do corpo humano, volta para o átrio e depois é para o ventrículo. Então, quando a gente submerge, por exemplo, numa piscina, ou num rio, né, enfim, em água, essa pressão externa sobre os vasos sanguíneos do corpo humano aumenta o retorno venoso para cá, certo? Aumentando a pressão, tá? Aumentando a pressão aqui dentro. E isso vai causar a produção de peptídeo natriurético atrial, de PNA. Então, aumentou a pressão aqui, recebeu mais sangue, né, nessa região, distendeu, produz o PNA, peptídeo natriurético atrial. E esse peptídeo, ele vai fazer de tudo para diminuir a pressão arterial, tá? Vai, né, atuar em todos os mecanismos que eu acabei de mencionar, inibindo, né, causando vasodilatação periférica e diurese e natriurese. Então, o peptídeo natriurético atrial, ele vai atuar aqui no túbulo proximal, ó, diminuindo a reabsorção de sódio, para não acontecer, então vai excretar mais água, e inibe a DH, angiotensina 2 e a aldosterona, então vai excretar mais água, tá? Então, aumenta a produção de urina.